Olá, amigos e amigas do Ideal Espírita. É com muita alegria que damos sequência hoje a mais um estudo da série psicológica da Joana de Ângeles. Inicialmente, vamos fazer uma prece, elevando nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, pedindo que nos intua e nos inspire para o bom entendimento do estudo de hoje. Assim seja. O tema de hoje é o capítulo 4, Energias da Vida, do livro Desafios e Soluções. Vão ser abordados nesse capítulo 4 itens: hábitos mentais, frustrações e dependências, sensações e emoções e vida interior. Iniciando com hábitos mentais. A vida biológica, em si mesma, é o resultado de automatismos, funcionando em harmonia desde que os equipamentos orgânicos se encontrem em ordem. Obedecendo ao ritmo cardíaco e às reações cerebrais, todos os fenômenos apresentam-se repetitivos, previsíveis dentro dos atavismos ancestrais. A vida mental se inicia por vislumbres e percepções à medida que o espírito se assenhoreia dos equipamentos do cérebro, que lhe decodificam as ondas do pensamento. Dos impulsos iniciais, instintivos, até a compreensão cósmica e toda uma larga experiência, abre as comportas da comunicação, para tornar-se lógico antes de alcançar a etapa superior, que é a identificação com a consciência divina. Então, no início desse capítulo, a Joana de Ângeles, ela faz uma menção de como que funciona o aparelho corpóreo, para depois adentrar aí na questão da parte psíquica, né? O ser humano vitorioso nas etapas anteriores, pelas quais passou, ao atingir o momento da razão, traz íncitos nos refolhos das fixações da aprendizagem intelectual, os hábitos mentais. São eles que passam a dirigir a sua conduta, porque toda a programação existencial começa no pensamento. É de alta relevância considerar essa questão, porquanto no pensamento estão as ordens do que se deve realizar e como proceder à sua execução. Deixando-se conduzir pelas manifestações primitivas, habituais, repetem-se em resultados positivos os labores que mantêm o ser no estágio em que se encontra, sem o valor moral para alcançar novos patamares do processo da evolução. Desde que no pensamento está a diretriz da conduta, pensar corretamente deve constituir o grande desafio de quem almeja o triunfo. Esse tema sobre pensamento, viciações mentais, já foi discutido e abordado pela Joana em outros livros e outros capítulos, inclusive já estudados por nós. Então, dada a importância dele no nosso cotidiano, é que tanto a Joana traz essa abordagem novamente nesse livro, né? E nós estamos novamente colocando em pauta para o estudo. Então, o pensamento saudável, o pensamento otimista e positivo é a chave da felicidade e da paz interior, tão almejado por todos nós, né? Em decorrência das vivências anteriores, ficaram mais profundamente marcados os pensamentos de dor, de angústia, de pessimismo, em razão da sua força desequilibradora. São essas evocações inconscientes das vidas passadas que primeiro assaltam a casa mental do indivíduo no seu cotidiano. Vinculado aos mecanismos repetitivos da conduta sofredora, ele mantém as tendências para o masoquismo, cultivando, sem dar-se conta, os hábitos mentais geradores de conflitos e de padecimentos. Constrói a ideia
e sofre-a, de que tudo sempre há de sair mal, não se esforçando para que as suas tentativas de mudança se coroem de resultados positivos e êxito. Preserva conceitos destrutivos a respeito das pessoas, coisas e acontecimentos. Tornando-se vítima espontânea desse pessimismo que sustenta no campo das ideias, estabelece padrões negativos a respeito de situações e de pessoas, não alterando a forma de pensar nem de agir, assim vivendo sob estigma do mau humor, das insinuações malsãs, da falta de sorte, em que se refugia a fim de evitar a luta necessária para o seu êxito. Os seus clichês mentais sobrepõem-se a todas as visões de limpidez psíquica a respeito da vida e das demais criaturas, tornando-se a sua existência um caos psicológico, por falta exclusiva do desejo de alterar a forma de pensar e de ser. É importante observar aqui que todos esses mecanismos de defesa, de fuga, viciações mentais, das bengalas psíquicas, são inconscientes. E nas obras, a Joana traz isso à luz, traz ao nosso conhecimento, para que nós possamos observar como nós reagimos, como nós agimos no cotidiano, no dia a dia, para poder identificar esses mecanismos e, a partir daí, podermos corrigir e continuar a nossa evolução. Desde que todas as expressões do evoluir dependem do pensamento, porque dele provém, é fácil pensar de forma variável, substituindo aquele que seja incorreto por outro que lhe pareça favorável. Então, a Joana nos traz a solução de uma maneira bem simples e objetiva, que é a substituição de pensamentos, de atitudes, né, que são doentios, distorcidos, por pensamentos outros saudáveis. Esse tema já foi abordado no estudo do livro O Ser Autodescobrimento, capítulo 7, O Ser Subconsciente. Então, sugerimos que seja feita uma releitura desse capítulo, desse livro, inclusive, né, para que possa identificar de uma forma mais precisa e mais detalhada esses mecanismos das viciações mentais. Como a pessoa poderá dizer que não sabe discernir qual o ideal daquele outro que é pernicioso? Basta que faça uma avaliação do que lhe constitui bengala para sustentar o já experimentado e perturbador, passando a novo tentame de construção diferente. A princípio, a acomodação levará o indivíduo a repetir-se e a não acreditar no êxito da experiência e informação. Cabe-lhe, nesse caso, insistir e perseverar, abrindo novo espaço no campo mental viciado, plantando as sementes novas do otimismo e da esperança, a fim de sair do estado doentio. Aí logo depois, diz a Joana aqui, logo depois é imprescindível começar a valorizar tudo quanto se encontra à nossa volta, estabelecendo novos padrões de compreensão, assim libertando-se das construções negativas pessimistas. Um novo hábito se irá implantando lentamente no subconsciente até tornar-se parte integrante do comportamento. Pensar bem ou mal é uma questão de hábito. Toda vez que ocorrer um pensamento servil, doentio, perverso, malicioso, injusto, de imediato substituí-lo por um digno, saudável, amoroso, confiante, justo, sustentando-o
com a onda de irradiação do desejo, de que assim seja realizado. O que pensa torna-se realidade, como é natural. Então, eis porque pensar e agir são termos da mesma equação existencial. Primeiro pensar, para depois atuar, a fim de que não venha a agir antes, arrependendo-se quando passe a reflexionar. As construções mentais superiores que produzem os hábitos saudáveis renovam-se e crescem no ser, originadas do espírito, que as capta do pensamento divino, de onde procedem todas as forças da edificação e da realização total. O próximo tema desse capítulo é frustrações e dependências. E diz a Joana: o indivíduo está sempre no momento presente, que é o seu instante decisório. O passado, por isso mesmo, não pode servir de parâmetro, senão para aprender como não repetir os erros, pois que é irrecuperável. No entanto, é reparável. Nada existe que possa ser recuperado na área moral, comprometida. No entanto, desde que haja interesse real, poderá ser corrigido. Assim é negativo manter saudades do já ocorrido, sentir-se frustrado pelo que gostaria que houvesse sucedido, mas não aconteceu, ou arrependido em profundidade pelo insucesso de que foi objeto. Tais sentimentos não podem modificar, então, as consequências desencadeadas no pretérito. No entanto, elas podem ser reformuladas, as bases da ação que se repetirá em forma nova, assim modificando futuros resultados. Eis porque, então, deve-se perdoar a todos e a todos igualmente, proporcionando-se perdão a si mesmo, recompondo-se emocionalmente e recomeçando a tarefa onde ela se desencaminhou. Então, a questão do perdão, o auto-perdão, a questão da culpa, também já foi assunto abordado nos estudos anteriores, mas recomendamos aí a releitura desses capítulos, dada a importância no nosso cotidiano. O homem psicológico saudável, maduro psicologicamente, não vive de recordações, nem se atormenta com as aspirações do porvir. Ele é portador de um presente enriquecedor, reconhece isso, reconhece o dia de hoje, que hoje é o melhor dia da sua vida, é a melhor oportunidade que ele tem. Os seus movimentos atuais estão sempre voltados para as ações que o promovem, confiando naturalmente no futuro de forma natural, racional, sem inquietação, despido de ansiedade, vivendo integralmente cada instante do seu hoje. As personalidades instáveis sentem-se frustradas facilmente em razão da falta de idealismo perseverante para se realizarem. Ambicionam em demasia ou nada aspiram, deixando-se arrastar por estados melancólicos que cultivam, sem o competente esforço para saírem da situação doentia. Inúmeros fatores contribuem para as frustrações pessoais do ser. Conflitos da libido não realizada, geradora de medos injustificáveis ou de melancolias carregadas de sombras. E o conceito de libido aqui usado pela Joana, ela vai além do conceito da energia orgânica, da energia utilizada na área sexual. Ela é uma energia psíquica, é a energia da alma, usada para a vida de relações, inclusive. O convívio familiar insatisfatório, no qual as imagens dos pais mal-humorados e reclamadores produzem ansiedades e desejos de fuga
da realidade inquietante. Dificuldades de autorrealização por decorrência de falta de iniciativa ou por pequenos insucessos que poderiam ser transformados em êxitos se tivesse havido perseverança. Inveja pelo triunfo das outras pessoas. Todas as frustrações acumuladas levam o indivíduo à dependência emocional de crenças, tabus, amuletos, soluções mágicas, né, para o que poderá tornar-se um desafio ao alcance da vitória. Né? E essa dependência, ela se transfere para as pessoas que devem carregar psicológica, física e economicamente, solucionando os seus problemas, resolvendo todas as suas dificuldades que se renovam no dia a dia por falta de uma decisão e reflexão para agir corretamente. Então, porque não encontram aqueles que estejam dispostos a suportar tão pesada carga no dia a dia, mais aumentam as suas frustrações, que adquirem estágio mórbido, levando aos transtornos psicóticos maníaco-depressivos. O indivíduo, então, deve aspirar ao máximo, que mesmo não logrado, significa-lhe visão otimista do porvir, que o aguarda, permitindo-se, então, o que seja possível conseguir, sem produzir mecanismos frustrantes ou dependência daqueles que o lograram. E a Joana finaliza esse tópico dizendo: como o pensamento é a fonte geradora das aspirações, anelar pelo melhor, trabalhar por adquiri-lo, representa elevação e engrandecimento moral. Não se perturbar, todavia, quando isso não ocorra, é demonstração de maturidade e de equilíbrio que todos devem manter. Próximo tópico é sensações e emoções. As largas experiências vividas nas faixas primitivas do passado deixaram impressões profundas que se tornaram prevalecente exigência no comportamento pessoal e social, e principalmente no psicológico. Impulsos e reações fazem parte desse processo que estabelece os paradigmas da conduta quando fora do crivo da razão. Nesse estágio da vida, nutre-se emocionalmente das sensações objetivas, dos contatos com os mundos e suas manifestações, comprazendo-se no jogo desmedido do querer ter, longe da aspiração de ser. Adormecida para as percepções mais sutis da existência, acumula coisas e compraz-se com elas até a saturação, quando se transfere para possuir pessoas que não são fáceis de se deixarem pertencer, produzindo choques emocionais que desarticulam a planificação interior do ambicioso. Sentindo a frustração do desejo, não transformado em prazer, amargura-se e rebela-se, fugindo, não poucas vezes, para as libações alcoólicas, tabagismo ou para as drogas aditivas. O homem sensação, esse homem primitivo, do ponto de vista psicológico, ele é exigente e possuidor, não se apercebendo do valor da liberdade dos outros, que pretende controlar, nem dos deveres para com a sociedade que se lhe não submete. Então, é o egoísta, né, ainda em ascensão, então prevalece o egoísmo, não prevalece a fraternidade, o bem-estar dos demais. Né? A sensação, ela é uma herança do instinto dominador. E a emoção é um tesouro a conquistar pelos caminhos da ascensão. É lento o curso de mudança da faixa grosseira do imediatismo
para as sutilezas da emoção dignificada. Nesse trânsito, é comum deparar-se com a fase da sensação emotiva, ou seja, uma fase de transição, quando há um descontrole no sistema nervoso e o excesso de emotividade domina-lhes as paisagens comportamentais. Esse ser não acostumado às expressões de beleza, da sinceridade, do amor, facilmente se deixa comover, derrapando no desequilíbrio perturbador. No entanto, passo inicial para o clima de harmonia que o aguarda. No período da emoção, o indivíduo não está isento das sensações que lhe permanecem oferecendo prazeres, alegrias e advertências. Nas diferentes psicopatologias, a predominância das sensações e o grande descontrole das emoções, o que traduz o transtorno da mente, refletindo-se no comportamento alienado. O esforço bem direcionado, o cultivo das ideias enobrecedoras e o trabalho edificante promovem de uma para outra faixa todo aquele que aspira à libertação da fase primitiva em que ainda estagia. Vida interior. Tão necessário quanto a alimentação para uma existência saudável, o cultivo da reflexão, oração e meditação torna-se de relevância. A primeira atende às células físicas e o outro aquelas que são de ordem psíquica, geradores da organização material. Sem a vibração harmônica procedente do psiquismo, o campo no qual se desenvolve as de constituição condensada, ou seja, a matéria, desequilibra-se. Por consequência, a distonia na forma prejudica a realização da modelagem no exterior. O oxigênio, continua aqui a Joana, mantém o corpo. A onda mental sustenta a vida. Indispensáveis ambos para o ser em equilíbrio. Nem sempre são utilizados esses recursos com a sabedoria que conduz à dosagem própria. Alguns indivíduos, compreendendo a necessidade de uma respiração bem orientada, buscam esportes e espairecimento ao ar livre, descuidando-se da vida interior, ou abandonando outros compromissos que constituem imperativo básico para o seu real crescimento. Outros, tomados pelo entusiasmo e encantamento do bem-estar que fluem mediante o exercício da interiorização, descuidam-se dos relacionamentos humanos e isolam-se, criando fatores dissolventes na área do comportamento, que levam ao egoísmo, à falta de solidariedade edificante no mundo social. A vida interior bem direcionada ensina a criatura a aceitar-se como é, sem desejar imitar modelos transitórios das glórias momentâneas que brilham sob os focos das lâmpadas da ilusão. Mas também a não ambicionar parecer-se com outrem, cujas características são belas nele, e não em quem a elas aspira. Ser autêntico em si mesmo, altamar-se, sem derrapar nas ambições acumuladoras inspiradas pelo egoísmo, nem supor-se melhor do que os demais, constitui uma vitória sobre os conflitos e os complexos que atormentam e facultam a desvalorização da pessoa amargurada entre lutas internas e fracassos externos. Ao aceitar-se como é, desenvolvendo os recursos íntimos para mais crescer e conquistar novos valores morais, o ser atinge o cume das ambições que anelava, sem o saber, não sofrendo os impactos perturbadores das alturas, nem as aflições das regiões cervis de onde procede.
Esse comportamento sugere a experiência do amor, como forma de entrega lúcida e destituída das paixões que amesquinham o sentimento. Ao amar, busca esquecer-se de si, mesmo a fim de doar-se, enriquecendo-se enquanto promove os demais. O desafio de viver. Vou fazer agora uma leitura do livro Desafio de Viver, capítulo 10, o desafio de despertar. Lembramos que o orgulho e o egoísmo são os carcereiros das consciências aprisionadas no sono espiritual. Temos ainda como evidência prática do processo de adormecimento espiritual a turbulência da vida cotidiana, onde o silêncio nos incomoda, ou ainda toma forma de solidão. Não aguentamos a convivência conosco mesmo. Quanto mais barulho, melhor. Afinal, isso é mais distração. Distraídos, não prestamos atenção em nós, nem mesmo nos destinos que estamos dando à própria vida, por meio de nossas escolhas. Quanto mais adormecido o espírito está, mais gosta das grandes aglomerações, das reuniões sociais cheias de pessoas. É tanta distração que até pensam que são felizes. Porém, o excesso de gente nos rouba a oportunidade de ver as pessoas. O tumulto é processo de manutenção do estado de adormecimento espiritual. Desta forma, todos necessitamos do silêncio e de aprendermos a estar a sós, o que nada tem a ver com solidão, para os que estão despertos. Ao entendermos isso, podemos da mesma forma compreender as aglomerações que atraem grandes multidões para os grandes shows de música, para os estádios de futebol, viajando horas, pagando caro, esperando muitas em filas. Mas essa mesma maioria acredita que um livro é chato e que palestra demora. Muito interessante isso. Aprender a viver bem sozinho é certamente o primeiro item que deve aprender aquele que deseja viver em sociedade. Ser uma boa companhia para você mesmo é sinal de amadurecimento e elemento fundamental para a conquista da paz. Desta forma, a maioria das pessoas não tem proximidade com a prece bem feita. Afinal, a prece pede recolhimento e silêncio interior para estabelecer um diálogo divino. Ou nos limitamos a orar pelas preces decoradas, que não nos força a pensar no que falamos, apenas falamos. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 23, Pedi e obtereis, lemos: no recolhimento e na solidão estais com Deus. Para vós já não há mais mistérios, eles se vos desvendam. Apóstolos do pensamento, é para vós a vida. Vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. A sabedoria contida na expressão acima é tanta que temos a necessidade de nos reservar o direito de analisar em partes. Iniciamos destacando, abre aspas, no recolhimento e na solidão estais com Deus. Fecha aspas. É evidente que nos referimos ao silêncio produtivo utilizado pela meditação ou direcionado pela prece, o que combate o barulho da vida cotidiana. Em boa definição, a oração, além dos benefícios que oferece, elevando o homem até Deus, ainda nos educa a tornar o silêncio produtivo. Renunciar o pensamento
nas coisas imediatas e direcioná-las ao infinito, nos proporcionando a compreensão de algo maior. Claro que isto não é mágica, mas sim reeducação do modo de pensar. Desta forma, quanto mais oramos, aprendemos a orar melhor, caminhando por caminhos que nem sequer sabíamos que existia. Tirado agora da primeira parte do livro em questão, o livro de Desafios e Soluções, a Joana escreveu o seguinte: viver é um desafio sublime e realizá-lo com sabedoria é uma bem-aventurança que se encontra à disposição de todo aquele que se resolva decididamente por avançar, autossuperar-se e alcançar a comunhão com Deus. Estudamos neste modesto livro diversos desafios que o homem e a mulher modernos enfrentam no cotidiano. Graças ao valioso concurso das doutrinas psíquicas em geral e da psicologia espírita em particular, excelentes contribuições existem e se encontram disponíveis para todos aqueles que estão sinceramente interessados na construção de uma consciência saudável, de um ser responsável e lúcido, de uma sociedade feliz. Não apresentamos nenhuma fórmula mágica, e tal não existe, que possa resolver as dificuldades e os problemas naturais, que fazem parte do processo de evolução. Todas as propostas e soluções para os desafios existenciais da vida dependem de cada pessoa, do seu esforço, da sua perseverança e da sua ação confiante. Dessa forma, meus amigos e minhas amigas, encerramos o estudo de hoje e desejamos que todos nós sejamos intuídos a progredir e melhorarmos baseados nos ensinamentos de hoje. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus, assim seja. Que Jesus nos abençoe, os bons espíritos nos inspire e mais esse estudo que vamos realizar da série psicológica de Joana de Ângeles. Nós que fazemos parte deste grupo Frater Joana, vamos observar hoje sobre o livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. E é sobre o capítulo 16º, que trata sobre o ódio. Na realidade, todo esse livro faz versões, comentários, observações em cima do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje, naturalmente, é sobre o capítulo 12º, item 10 do Evangelho. Então, nós podemos observar lá no item 10, capítulo 12 do Evangelho, e o capítulo 16, o Evangelho à luz da psicologia profunda, para que a gente possa fazer esse paralelo, né, como Joana de Ângeles fez. Né? Para iniciar os nossos estudos, vamos ver uma definição do que é o ódio. Né? O ódio é uma manifestação dos mais primitivos sentimentos do homem animal, que ainda guarda no espírito em evolução os resquícios do instinto de conservação sob as formas de defesa. Então, o ódio ainda nós estudamos, né, está lá no Evangelho, por questões de necessidade nossa. Né? Somos espíritos ainda muito imperfeitos, espíritos que carregamos ainda uma quantidade de sentimentos negativos, né, que nos faz sofrer. Naturalmente, o ódio também nos traz sofrimento, grandes sofrimentos. Né? Na realidade, quando fala aqui que nós herdamos isso, né, do reino animal, que é o instinto de conservação, isso está no nosso inconsciente, esse instinto de conservação. Mas lá no reino animal não existe a consciência, né? A consciência, o nome já diz, é com a ciência, é com o conhecimento.
a inteligência nesse reino é muito rudimentar, né? Então, nós carregamos essas manifestações lá do homem das suas primeiras encarnações. Carregamos esses sentimentos do homem animal e em função da necessidade de se proteger, né? Só que nós fomos caminhando através das muitas encarnações, né, da pluralidade das existências, e chegamos no patamar onde nós estamos, que é o mundo de provas e expiações. Tivemos muitas encarnações até chegar onde nós já chegamos, mas ainda carregamos essa questão, né, como forma de defesa, a atacar, a agredir, né, e precisamos trabalhar os nossos sentimentos, né? Estamos dentro desse processo de evolução, aqui, como Joana colocou aqui, ó, guarda no espírito em evolução, quer dizer, nós estamos em evolução, então nós precisamos trabalhar os nossos sentimentos, né? Naturalmente, desenvolver os nossos sentimentos no sentido do bem, no sentido do amor. Isso aí é uma tarefa que compete a cada um de nós. Nós temos a potencialidade da inteligência, né? Nós temos a potencialidade do amor, do livre-arbítrio, da vontade. Então, cabe a cada um de nós desenvolver esses valores morais. Então, nós vamos observar também que esse ódio que está sendo colocado aqui tem várias formas de se manifestar, né? Desde os aspectos mais sutis, dissimulado na hipocrisia social e nas formas de antipatias, aos atos mais cruéis e brutais de violência. Então, existe, assim, uma forma de a pessoa ter este ódio de maneira dissimulada. Às vezes pode até não ser observada pelas pessoas que estão próximas, mas ali aquela criatura está alimentando esse sentimento. Para a gente poder dar um exemplo e ficar mais fácil o nosso entendimento, há muitas vezes o empregado odeia o patrão, sente-se injustiçado, sente-se explorado, né? Então, ele guarda mágoas, ressentimentos do patrão em função, às vezes, de uma chamada de atenção, de uma orientação mais dura, mais rígida, né? Mas como ele precisa do patrão, ele alimenta aquele ódio de forma dissimulada. Ninguém percebe, o patrão pode até nem perceber, mas ali por trás dos sentimentos de relação entre um e o outro existe o ódio. E às vezes ocorre ao contrário, né? Às vezes é o patrão que sente que aquele precisa daquele empregado, necessita dele, né? Daquela mão de obra, mas imagina que o empregado não está desenvolvendo todo o potencial que poderia e que está lhe trazendo prejuízos, que poderia estar tendo uma produção melhor. Então, ele alimenta esse ódio, mas não pode mandar embora, precisa do empregado, tem dificuldades para arrumar uma outra pessoa, e no fundo vai sendo alimentado aí um sentimento de ódio, um sentimento muito pesado, muito ruim. E na primeira oportunidade que esse patrão tiver, ele pode expressar tudo isso aí, na primeira chance, né? Então, nós demos aqui um exemplo, né, de patrão e empregado, mas essa relação pode ocorrer em qualquer situação, até em família, onde membros da mesma família se odeiam, mas por questões de necessidade de convivência, às vezes questões de necessidade financeira, né, de dependência financeira, convivem, se odeiam,
tem lá mágoas, ressentimentos, um conjunto de sentimentos bem ruins, um em relação ao outro, mas tem ali aquela convivência e por trás dos sentimentos que alimentam essas duas criaturas tem o ódio. Aí nós vamos ver mais para frente, nos próximos slides, o que acarreta isso, né? Com relação ao ambiente fluídico, com relação à nossa saúde, com relação à nossa saúde mental, à nossa saúde física, a questão das obsessões, tudo isso pode vir a acontecer. Mas depois é colocado aqui também nas formas de antipatias, quer dizer, tem aquelas antipatias até que nesta encarnação nós não vemos uma lógica, mas são situações ligadas a outras existências, a outras vidas, né? Houve experiências lá mal sucedidas em outras existências, em outras oportunidades, e guardou no psiquismo, aquelas criaturas guardaram no psiquismo aquele sentimento de ódio de um para com o outro. Então, é também uma forma de manifestação sutil, em que não se percebe, nem se consegue entender o motivo, né, desse sentimento de ódio de um para com o outro, dessa antipatia, mas muitas das vezes está ligado a experiências vivenciadas lá atrás, né? E pode acontecer assim, né, até a atos mais cruéis e brutais de violência. Nossa, como acontece, né? Situações que elas vão evoluindo de uma antipatia, né, de uma dificuldade de relacionamento, de uma animosidade, né, vai tomando uma proporção tão grande no psiquismo a ponto da criatura ela cometer atos de crueldade para com o outro mesmo, coisas absurdas, totalmente absurdas, que nós vemos aí quase que diariamente, né, no noticiário em geral. Nós vamos observar que existem sentimentos, né, decorrentes do ódio. Junto com o ódio encontramos o rancor, que é a permanência dele nas promessas feitas a nós mesmos de revide. Então, muitas das vezes a pessoa ela tem aquele ódio pela outra criatura e ela fica arquitetando o tempo todo uma forma de se vingar. Então isso é o rancor, né? São sentimentos que vão decorrer do ódio. Ela vai alimentando esse sentimento, ela vai alimentando essa animosidade e sempre observando uma oportunidade onde ela possa revidar aquela agressão ou aquela situação em que houve uma dificuldade de relacionamento entre as duas pessoas, né? E a agressividade, às vezes, externa um estado íntimo também decorrente das nossas manifestações de rancor, de cólera, invejas, cobiças, ciúmes, inconformações, ressentimentos que podem gerar ódios. Então, são esse conjunto de sentimentos. Muitas das vezes é a partir do ciúme que a criatura começa a odiar a outra. Outras vezes é em função da inveja. A inveja vai crescendo de tal maneira, né, no psiquismo dessa criatura, que ela passa não só a invejar, não só a querer estar na posição daquela outra pessoa ou ter o que aquela outra pessoa tem, não só isso, como passa a ter ódio pela outra pessoa por ela possuir aquelas qualidades ou possuir aqueles valores, né? Então, são sentimentos que são decorrentes, e isso precisa ser muito observado, porque quando ele toma uma proporção grande no psiquismo,
a pessoa pode chegar ao ponto de cometer um crime. Então nós vamos observar aí que às vezes os assassinatos de uma maneira geral, né, até mesmo o crime do suicídio, né, foi em função do ciúme, da cobiça, da inveja, da cólera, né, que é a raiva no seu estado máximo, né? Então, isso nós vamos observar que nada sendo feito, nenhuma psicoterapia, nenhum tratamento espiritual, nenhum processo de reflexão mais aprofundada sobre o relacionamento, se nada for trabalhado, se nada for feito, a pessoa pode chegar a um ponto de cometer um desatino, um crime, como um assassinato ou um suicídio. Então, são situações que vão evoluindo e muitas das vezes a pessoa não vai observando o caminho que ela está tomando, né? A direção que ela está seguindo com relação aos seus próprios sentimentos. E quando a pessoa comete um crime desse, até ela mesma fica surpresa, né, com o que ela foi capaz de fazer. E às vezes as pessoas que a conhecem, as pessoas próximas também, todos ficam muito assustados, né? Como é que pôde essa pessoa cometer esse ato? Como é que pôde ela realizar essa tragédia, né, na vida dela e na vida daquela pessoa? Quer dizer, houve um processo, né? Foi se processando, houve uma evolução desses sentimentos a chegar nesse ponto. Então, o ódio é uma paixão inferior, é um sentimento mesquinho, egoísta, que desenvolvemos quando nossa sintonia está muito baixa, muito negativa. Essa que é a grande realidade, é um sentimento que está faltando aí o processo de entendimento, está faltando um processo de compreensão, está faltando uma análise mais criteriosa da situação. Quando isso se dá, ficamos mais vulneráveis. Começamos achando que estamos certos e os outros é que estão errados, para depois acharmos que todos estão contra nós e aí a solidão é inevitável. E isso nós precisamos observar. Essas mágoas, esses ressentimentos, a gente exigir que as pessoas estejam o tempo todo nos tratando bem, né? A vida não é assim, as coisas não são assim. Há criaturas, muitas das vezes nós temos esse comportamento, né? Qualquer coisinha a gente já se ofende, por qualquer coisa a gente já fica magoado, já fica ressentido, né? Todos somos imperfeitos, todos cometemos erros. Muitas das vezes nós queremos falar algo e nos expressamos mal. A própria língua portuguesa, nós tropeçamos no vocabulário e acabamos colocando palavras que não representam fielmente o que nós sentimos, o que nós pensamos, e aí a pessoa ela fica magoada, daqui a pouco ressentida, e isso vai evoluindo para raiva, vai evoluindo para cólera, vai evoluindo para outros sentimentos negativos, a ponto de chegar num ódio. E quando chega nessa situação, ela começa a se fechar no seu mundo e, como Joana de Ângeles coloca, a solidão passa a ser inevitável, porque ela começa a se afastar de tudo e de todos, achando que só nós é que estamos certos e que todos estão errados. Precisamos tomar cuidado com essa questão, né? Pessoas que odeiam criam uma nuvem espessa à sua volta, de forma que aqueles que o rodeiam não conseguem penetrar, até porque a pessoa que odeia torna-se desagradável. Olha, essa nuvem aqui que está sendo colocado, né, essa nuvem espessa, é naturalmente fluídico, né? As condições fluídicas que essa criatura ela vai criando. E quando ela alimenta esses sentimentos de mágoa, de ódio, ela vai dando qualidade aos fluidos do ambiente onde ela está,
ela vai dando qualidade aos fluidos que compõem o seu próprio perispírito, com reflexo no físico. Né? Então, as pessoas que rodeiam, que estão à sua volta, muitas das vezes têm até dificuldade de conversar, de chegar na pessoa. Ela está tão fechada no ódio que ela fica assim inacessível para um diálogo, para uma conversa franca, aberta, sincera. Isso é uma situação bastante complexa e acontece muito, né? Muitas das vezes, quando a pessoa está nesse estado, a fisionomia dela está totalmente transtornada pelo ódio. Então aí já não há só uma questão do ambiente fluídico que ela criou pelo sentimento de ódio que ela carrega, mas até há um reflexo na sua aparência física. Então ela se torna desagradável. As pessoas têm dificuldade de ficar próxima dela. As pessoas se afastam, é um processo natural. Não há quem aguente, não há quem resista a ficar próximo de uma pessoa assim, que destila ódio o tempo todo, contra tudo e contra todos. E o que o ódio pode nos levar? Nesses momentos, podemos ser levados a cometer atos mais indignos de violência, de agressividade, causando dissensões e até mortes, contraindo muitas vezes as mais penosas dívidas em nossas existências, né? Então, nós vamos observar que nós não regredimos no processo de evolução, mas nós podemos complicar bastante a nossa existência, né? É isso aí, ó. Vamos acarrear penosas dívidas em nossas existências. Vamos desencarnar ainda mais comprometido, ainda mais com os erros que cometemos em função do sentimento que alimentamos. Os motivos que levam a odiar alguém é muito importante a gente analisar, porque é a partir daí que nós vamos começar a trabalhar nossos sentimentos. É a partir daí que nós vamos começar a observar melhor a nós mesmos para que não venhamos a alimentar esses sentimentos, né? Em geral, os ódios são despertados pelas humilhações sofridas ou quando injustiçados, maltratados, traídos no afeto, na confiança, quando ofendidos. Então aí está a origem, muitas das vezes, né, do que faz a pessoa a desenvolver esse sentimento, o sentimento do ódio. E por que nós nos sentimos humilhados, né? O problema está em nós. Aquela criatura que, através de algum ato, de alguma palavra, tentou nos humilhar, essa aí é um problema dela, é uma questão dela. A maior questão somos nós. Como é que nós recebemos isso? Como é que nós recebemos essas palavras de ofensa dela? Essas palavras que ela colocou para nos humilhar. Então, nós podemos nos sentir humilhados ou não. Isso vai depender da gente. Então, nós precisamos observar, nós precisamos analisar se nós vamos querer nos sentir assim ou não. Ou se nós podemos pensar assim, bem, ela falou isso, mas como eu não aceito esse pensamento, como eu não concordo com o que ela colocou, eu não vou me sentir humilhado, por isso eu não vou desenvolver esse sentimento dentro de mim. Eu não vou me sentir injustiçado, eu tenho que respeitar a forma dela ser, dela pensar, dela agir. Ela é ela e eu sou eu, então eu não vou sofrer com essas palavras, com essas atitudes. Não vou me sentir maltratado. Ela quis me maltratar, mas eu não quero me sentir maltratado, né? Então, eu naturalmente gerencio bem essa circunstância e não deixo essa circunstância se desenvolver o ódio dentro de mim. Então, esse é o caminho. Então, também traídos no afeto. O
olha, se ela agiu dessa forma, ela arrumou um compromisso com a justiça divina, com as leis de Deus. E eu não vou entrar nessa, eu vou ficar fora dessa situação. Então, aí a gente vai desenvolvendo uma autodefesa, vamos nos imunizando de tal maneira em que nós conseguimos manter um certo equilíbrio. Bem, isso aí é um exercício, né? Isso aí nós vamos levar muito tempo para poder viver na plenitude, mas nós precisamos dar os primeiros passos. Não se sentir ofendidos, né? Não, ele tentou me ofender, ele tentou me agredir, mas eu não quero me sentir ofendido por ele. E quem projetou isso foi ele, que fique com ele. Então, olha só, o desenvolvimento desses valores. Aí que está, né? Vamos à frente. Na maioria das vezes, o ódio é o germe do amor que foi sufocado e desvirtuado por um coração sem evangelho. Então, se nós não temos o evangelho em nossos corações, nós vamos desenvolver o ódio, né? Então, se nós temos uma pessoa difícil, uma pessoa assim que nós consideramos de difícil relacionamento, toda vez que a gente se aproximar dela ou ela da gente, nós precisamos estar preparados, né? Nós precisamos estar atentos para o que vai ocorrer. Quando ela vem na nossa direção, a gente já pode até ir imaginando, ela vem aí meu professor ou minha professora da paciência, da tolerância, né? Ela vem me trazer alguma lição. Então, quando ela for projetar qualquer situação, nós já estamos preparados psicologicamente. Então, nós podemos administrar melhor aquela situação que pode acontecer. As grandes expressões afetivas convertidas nas paixões desorientadas, sem compreensão legítima do amor sublime, incendeiam-se no íntimo por vezes, no instante das tempestades morais da vida, deixando atrás de si as expressões amargas do ódio. Então, são paixões desorientadas, né? Muitas das vezes as criaturas nós temos esse tipo de comportamento e precisamos trabalhar o conhecimento que já adquirimos através do Evangelho, através da doutrina espírita, para que a gente não se permita entrar nesse quadro de perturbação do relacionamento. Então é uma tarefa que cabe a cada um de nós, né? Só a evangelização do homem espiritual poderá conduzir as criaturas a um plano superior de compreensão, de modo a que jamais as energias afetivas se convertam em forças destruidoras do coração. Então nós precisamos buscar a nossa evangelização. Não é evangelizar o outro, é a nós mesmos. É colocar o evangelho em nossas vidas. É fazer com que o evangelho tenha sentido em nossas vidas, no dia a dia, a todo momento, a todo instante. Isso é uma tarefa, isso é um trabalho que precisamos desenvolver. Não é a gente querer que o outro desenvolva, não. Nós é que precisamos desenvolver esses valores. Então, entender que nós temos inimigos internos. E esses inimigos internos se referem aos nossos próprios pensamentos, né? Aquilo que nós alimentamos, aquilo que cultivamos. É quando os pensamentos negativos nos agarram em um laço e nos levam à raiva, à fúria, ao ódio, fazendo ver o outro como um inimigo, por nos causar diversas situações dolorosas. Então nós temos que controlar o nosso pensamento, temos que gerenciar o nosso pensamento o tempo todo. O pensamento negativo, ele até pode vir, mas nós podemos alimentar ele ou não. Nós não podemos impedir que um pássaro, por exemplo, pouse em nossa cabeça, mas nós podemos impedir que ele faça um ninho. Isso nós podemos. Então, que o pensamento vem, e devido ao nosso nível de evolução, isso é comum que aconteça, que ocorra, que o pensamento negativo venha, tudo bem. Agora, alimentar ele é uma outra questão. Então, nós temos que trabalhar isso.
O bem-estar emocional depende fundamentalmente de não se deixar levar pelos pensamentos automáticos, já que os mesmos têm características negativas. Sim, existe esse automatismo, nós somos imperfeitos, a predominância da matéria sobre o espírito, a predominância do egoísmo, do orgulho e de todas essas imperfeições sobre o amor, o verdadeiro amor, o amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Então, o que vem de forma automática é o pensamento de mágoa, de ressentimento, de egoísmo, de orgulho, de vaidade. Isso é automático, são pensamentos automáticos no nível de evolução em que nós estamos, naturalmente. Então, nós vamos ver que se nós não trabalharmos, existem efeitos bem danosos sobre a nossa vida, como um sentimento, uma emoção incontida, um impulso que, ao nos dominar, expressamos através das palavras ofensivas, quando contraímos o coração, cerramos os maxilares, fechamos os punhos e soltamos faíscas vibratórias de baixo padrão, sintonizados com entidades malévolas que assim podem nos envolver, instigando-nos até ao crime. Então, quando nós estamos vibrando nessa faixa, nós também entramos em sintonia com espíritos do mesmo naipe, da mesma faixa vibratória. Espíritos que odeiam, espíritos violentos, espíritos cruéis, né? Espíritos que estão, assim, num patamar de evolução bastante inferior, né? Às vezes, nós entramos nessa sintonia e os nossos sentimentos são potencializados pela presença desses espíritos. Isso não quer dizer que foram eles que cometeram os crimes. Eles simplesmente endossaram o nosso comportamento, né? Potencializaram a nossa vontade. Então, nós vamos observar a lei de sintonia mental. Entendendo a lei de sintonia mental, percebemos como é difícil vencer uma ideia negativa, um pensamento obsessivo, uma tentação pertinaz ou uma persistente influenciação espiritual, porque tudo vibra. O nosso pensamento vibra, ele entra em sintonia. Nós emitimos ondas mentais e essas ondas mentais vão encontrar naturalmente aquela criatura que vibra na mesma faixa. E aí fica difícil, como está sendo colocado aqui, aí se torna difícil vencer essa ideia, porque houve um endosso de uma outra mente, de uma outra criatura. Então não bastará somente orar e receber o salutar passe magnético para afastar a entidade ou entidades obsessoras que nos subjugam. Se a pessoa receptora de correntes mentais perturbadoras permanece cultivando pensamentos doentios e sentimentos negativos, sem provocar nenhuma atitude de renovação mental séria. Então, não adianta fazer trabalhos de desobsessão, fazer o passe, fazer a prece, se a criatura não, ela continua alimentando, ela continua cultivando pensamentos doentios, pensamentos de ressentimento, de mágoa, de revide. Aí não tem condições, ela vai estar sempre na sintonia desses espíritos. Trata-se de determinadas entidades que estão vinculadas a ela atrai outras. Fazendo uma comparação aqui, até meio grosseira, mas serve de exemplo, é como a gente afastar uma mosca, né, de um peixe, por exemplo, né, você afasta, daqui a pouco vem outra mosca. Fazendo uma comparação, naturalmente, você pode encaminhar aquelas entidades, orientar aquelas entidades que estão ali trazendo perturbação, que estão ali endossando os sentimentos de mágoa e de ódio da criatura, mas se ela continua cultivando esses sentimentos, ela vai atrair outras entidades, e outras entidades, e outras entidades. É onde às vezes a pessoa diz, o centro lá é fraco, né? O trabalho lá não resolveu, não teve benefício algum, mas ela é o foco de atração dessas entidades, ela que está atraindo, ela que está convidando essas entidades a fazer parte da vida dela.
então não tem tratamento que resolva realmente, né? Ela precisa mudar a conduta, ela precisa colocar o evangelho na vida dela, ela precisa trabalhar, nós precisamos trabalhar esses conhecimentos a nosso favor. Então, pouco valerão esses apoios secundários se ela mesma não desejar ajudar-se, modificando suas atitudes. Então, podemos realmente deixar o campo aberto para as infiltrações das entidades maldosas, que estão quase sempre à espreita para nos levar aos cometimentos do ódio. Entretanto, esses auxiliares que nos ajudam no nosso fortalecimento no bem, pelos testes que nos proporcionam, só conseguem nos atingir quando descemos aos níveis vibratórios ao alcance deles. Quer dizer, os espíritos que tentam, que perturbam, eles são espíritos que precisam de socorro, que precisam de ajuda, que precisam de amparo, que precisam de encaminhamento, que precisam de evangelho, né? E eles servem para a gente como testes, né? Para testar a nossa fidelidade, para testar o nosso conhecimento, para testar a nossa constância no bem, né? Nos proporcionam testes valiosos. Agora, nós podemos ceder, cair, endossar, permitir serem envolvidos ou não. Está realmente em cada um de nós as origens das manifestações de ódio. Quer dizer, esses sentimentos estão dentro de nós, então nós precisamos trabalhar eles para que a gente não venha trazer sofrimento a tantas pessoas, principalmente a nós mesmos. Quem alimenta o ódio é como ingerir veneno querendo que o outro morra. Naturalmente, ele é o maior prejudicado nessa situação, é ele. Então, o que fazer quando somos alvo da raiva e do ódio de outra pessoa, né? Vamos ver aqui, ó. Lembre-se que o outro está num entendimento diferente do seu. Então, isso é uma forma também da gente ir trabalhando. E perceber que cada um tem um nível de entendimento. Nós não podemos querer que as pessoas pensem como a gente, ajam como a gente. Cada um tem a sua bagagem, cada um tem a sua realidade espiritual, as suas vivências, as suas dificuldades, as suas fraquezas. Então, procurar observar isso, né? Tenha compaixão, afinal, estamos todos rumo à evolução e a reforma íntima de cada um é pessoal. Então, observar que nós não podemos exigir que a pessoa promova o seu processo de evangelização. Nós não temos como mudar o outro, mas nós temos como mudar a nós mesmos. Entender, ter compaixão, observar que atrás daquela violência, daquela criatura, daquela palavra intempestiva, daquele gesto, né, desequilibrado daquela pessoa, está ali uma pessoa com grandes dificuldades, às vezes até passando por processos de perturbação, de obsessão. Então a gente começa a desenvolver um sentimento de compaixão, né? E se a situação está prestes a ficar fora do controle, o que nós devemos fazer? Permanecer quieto. Não é um silêncio agressivo, mas é um silêncio caridoso, é um silêncio que apazigua, que acalma, né? Outras vezes nós precisamos sair de perto. É necessário que a gente tome essa atitude para que não venha a ocorrer algo pior. E, se possível, volte para uma reflexão conjunta quando tudo estiver bem, que estiver mais harmonizado. Então, havendo essa possibilidade, a gente pode tentar, né, uma reflexão conjunta. Né? Não é a gente impor o nosso pensamento, impor a nossa ideia, não. É analisar junto com a outra pessoa, né, para que a gente possa ter melhor relacionamento, uma melhor convivência, né? E encerrando, a falta de uma consciência idealista na qual predomina o bem geral, sem os impulsos egoístas que trabalham em favor do imediatismo, torna difícil a realização da libertação do sentimento do ódio, né? Então, se nós queremos nos libertar desses sentimentos que carregamos, nós precisamos buscar ter uma consciência idealista no bem, buscar o evangelho em nossas vidas, né? Para lográ-la até a plenitude, faz-se mister um seguro conhecimento interior do homem, das suas aspirações e metas,
bem como os instrumentos de trabalho com os quais pretende movimentar-se. Então é aquele processo do autodescobrimento, observar tudo aquilo que nós temos dentro de nós de bom, que nós podemos trabalhar, que nós podemos colocar em prática, né? Os conhecimentos que já adquirimos, para que a gente possa equacionar as dificuldades de relacionamento, porque elas são comuns no planeta em que vivemos. No nível de evolução em que nós estamos, é muito comum problemas de relacionamento, dificuldade de convivência, isso é muito comum. Então nós precisamos fazer a nossa parte, precisamos trabalhar o tempo todo, né, as nossas emoções, aquilo que nós pensamos, analisar, e quando percebermos que cometemos algum gesto, algum ato que prejudicou, que trouxe algum constrangimento, a gente deve imediatamente procurar e tentar harmonizar, pedir perdão realmente, pedir desculpas à pessoa, como um exercício, como uma necessidade para que possamos melhorar a convivência, né? Então nós vamos ficar por aqui. Esse assunto ele é muito vasto, tem muitas nuances, né? Tem as questões ligadas à saúde, quantas pessoas desenvolvem doenças graves em função do ódio, quantas pessoas carregam para outras encarnações processos obsessivos gravíssimos em função do ódio, quantas pessoas deixam de desenvolver tarefas importantes nessa atual encarnação, né, em seu lar, às vezes até na sua religião, na casa espírita, em função das mágoas, dos ressentimentos, do ódio. Quantas pessoas desertam do trabalho no bem em função do ódio, né? Quer dizer, então é um tema que tem aí uma série de detalhes, uma série de questões que poderiam ser analisadas, que aos poucos, através dos estudos da série psicológica, nós vamos trazendo todas essas questões para o nosso aprendizado. Agradeço muito a todos a atenção e a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mestre e amigo, médico de nossas almas, né? E aos benfeitores amigos, as inspirações, as intuições que aqui recebemos. Uma boa noite a todos e muita paz. É com grande alegria que retomamos aos estudos da série psicológica de Joana de Ângeles. Queridos colegas, o tema de hoje é meditação. Convido a todos, então, para que possamos fazer o exercício da meditação. Vamos iniciar buscando uma posição confortável, mantendo um equilíbrio do corpo físico, acomodando-se em uma postura, mantendo a concentração e buscando um relaxamento natural. A respiração vai nos ajudar. É uma forma natural que o nosso corpo encontra para se relaxar. Vamos iniciar inspirando o ar suavemente, enchendo os pulmões, segurando um pouco e depois soltando suavemente. Mais uma vez, vamos prestar atenção na nossa respiração. Enche os pulmões, sinta o ar penetrando pelos narinas, os pulmões sendo
preenchidos completamente. Segure um pouquinho e depois solte o ar suavemente, relaxando, relaxando o couro cabeludo, a face, os lábios, o pescoço, o braço direito, a mão, o braço esquerdo, a mão esquerda, o tórax. Sinta o ar penetrando seus pulmões, e à medida que você vai soltando lentamente, você vai sentindo toda a sua musculatura relaxar, relaxando o ventre, o baixo ventre, as coxas, as rótulas, as pernas, os pés, os dedinhos dos pés. Uma sensação de bem-estar e de leveza vai te inundando todo o ser. Relaxa, relaxa lentamente. Busque em sua memória um local agradável que te traz a sensação de segurança, de bem-estar, um local de preferência aonde exista uma natureza que te acolhe. Pode ser uma praia, um campo verdejante, um jardim, mentalmente. Transfira-se para este local agradável, que te traz paz, serenidade, acolhimento. Olhe ao seu redor. A natureza está acolhendo e você sente uma alegria a brotar em seu coração. Sinta o calor dos raios solares que lhe tocam a pele. Uma suave brisa toca sua face
com uma sensação de um meigo carinho. Respire, enche os pulmões, relaxe, olhe ao redor, contemple a natureza, caminhe mais um pouco. Deixe que seus pés toquem a superfície. Há quanto tempo você não pode experimentar essa sensação agradável? Inspire e expire suavemente. Alegre-se. Olhe ao longe. Você percebe que o dia começa a findar. Olhe mais um pouco. Você verá um monte ou uma montanha ou um local mais elevado. Mentalmente, transfira-se para essa nova paisagem. Olhe o firmamento. Os últimos raios solares banham a terra. E suavemente, a cortina da noite começa a descer e seu manto reveste todo o ambiente. Uma paz lhe invade o coração. Você olha para cima. As primeiras estrelas começam a surgir. Pouco a pouco, abóbodas celeste fica repletas de estrelas. Você percebe, você consegue sentir a presença de Deus nesse cenário magnífico, onde diversas luzes brilham, trazendo ao cenário uma imagem maravilhosa, convidando a sentir a presença de Deus dentro de você. Olhe em linha reta. Você vai ver que uma grande estrela brilha de forma diferente. Ela está se movendo. Você vê a estrela se movendo.
ela está indo em sua direção. E vai se aproximando. Você pode visualizá-la. Agora ela já se encontra bem próxima e do tamanho de um ser humano. E vai se aproximando a uma distância que agora você pode distinguir a figura, trajando vestes longas, e vai se acercando de você. Olhe, olhe para o seu rosto, os cabelos cor de mel vão até a altura dos ombros, a barba descendo ao tórax, juntando-se aos cabelos. De seu rosto irradia uma luz. Os olhos de um brilho cativante lhe passo a mensagem de grande ternura. Olhe para este rosto. Você o conhece. O seu coração palpita de alegria. É Jesus que veio ao seu encontro. E num diálogo sem palavras, no vocabulário do amor, você consegue entender a mensagem que flui daquele ser iluminado, e você recebe a leitura desta mensagem em seu coração, quando ele fala: eu lhe amo, eu estou com você em todos os momentos. E você pode vir até mim através dos seus pensamentos, que eu sempre estarei a acolhê-lo e a ampará-lo em todas as suas necessidades. Ele se aproxima de você, estende os braços e numa união fraterna lhe envolve em um grande abraço. E ele se funde no seu próprio ser. Sinta essa sensação
de plenitude, essa sensação de bem-estar, de alegria, de paz, de renovação. Inspire suavemente o ar rarefeito e uma doce emoção o acolhe num beijo de amor que o universo lhe presenteia. Sinta este momento. Grave esse sentimento deste contato com Jesus. Lembre-se das doces palavras do Mestre. Em todos os momentos que desejar ou que necessitar de um amigo, você poderá ir ao encontro dele. Este recurso está disponível. Sinta este momento. Sinta este momento. Agora, vamos convidá-lo a retomar o local aonde você se encontra fisicamente. Buscando mexer as mãos, mexer as pernas, guardando a suave experiência do encontro com Jesus. Possamos então agradecer ao Divino Mestre por esses momentos da sua companhia. Agradeço pela oportunidade de compartilhar com vocês essa meditação. E em breve retornaremos em outro encontro.
Um grande beijo.